O Grêmio alertou autoridades para um possível clima de tensão no Grenal decisivo no Beira-Rio, enquanto a torcida prepara um alentaço nas próximas horas. Arthur vira sonho do futebol italiano e Bright White volta ao CT finalmente para trabalhar e ficar à disposição. As últimas horas do Grêmio foram intensas e a gente conta tudo a partir de agora aqui no Diário do Grêmio KTO. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas do Diário do Grêmio KTO. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Esse conteúdo é oferecimento de KTO para brincar, para se divertir com responsabilidade. E eu tenho um recado importante para você, porque a chance extra chegou no Grenal, especificamente no Grenal da final do Campeonato Gaúcho. R$25 em aposta que, se você errar, ganha de volta uma free bet, ou seja, uma nova oportunidade. Você precisa basicamente aceitar a promoção, fazer o seu movimento, né? Criando, evidentemente, uma aposta com 3 seleções e uma odd acima de 3. E aí, cara, perdeu até R$25 de volta em free bet para você brincar e se divertir. Lá na KTO, lembrando, você se diverte com responsabilidade e só se for maior de idade. É a chance extra do jeitinho que a gente gosta, só que agora focada no clássico Grenal. Até R$25. Fica ligado, com o juízo, cabeça no lugar, é o que a gente pede para você. Na última hora da dupla KTO, Tiger Shank e eu, a gente deu aquela olhadinha no Grenal. E vamos lá, né? Normalmente eu e o Tiger a gente se divide no palpite, mas tem uma coisa que me parece muito clara. É jogo de pegada, é jogo de cartão. Vamos falar sobre as últimas horas, porque o Grêmio está preparando-se para todos os cenários do Clássico Grenal. Se eu falo que é um jogo de pegada, fora de campo o Grêmio está preocupado, tá? E existe um movimento institucional do clube. A direção do Grêmio tomou uma medida importante antes do Clássico, que foi o envio de ofícios para o comando da Brigada Militar e o Ministério Público. O objetivo foi alertar as autoridades para um possível clima de tensão no Grenal antes da bola rolar, lá no estádio Beira-Rio. O Grêmio está preocupado, apontando manifestações agressivas nas redes sociais e um ambiente que pode se tornar muito hostil no entorno do estádio e automaticamente gerando perigo para a sua torcida. Por isso, o pedido do Grêmio se baseia em 2 movimentos. O primeiro deles é o deslocamento da delegação, uma atenção mais especial com o grupo do Grêmio, já que houve incidentes alguns anos atrás envolvendo a delegação gremista. O Vilhaçante tomou uma pedrada, todo mundo lembra de todos os acontecimentos. E também um pedido de cuidado e de atenção máxima à segurança dos torcedores. Serão 2.000 gremistas no setor de visitantes, é uma final de campeonato, os ânimos estão acirrados, o Grêmio está pedindo para que o torcedor do Grêmio seja muito protegido. É importante dizermos que as autoridades estão montando um esquema enorme de segurança. Várias reuniões foram realizadas, é Brigada Militar, é Tropa de Choque, é Corpo de Bombeiro, é EPTC, tá todo mundo envolvido e tá todo mundo em estado de alerta. O que o Grêmio fez basicamente foi formalizar a sua preocupação. Mas tem o outro lado da história também, que é o torcedor quer fazer festa, e é justo que faça. Falta pouco para o Grêmio confirmar o título gaúcho, se tudo evidentemente der certo. E por isso, neste sábado, o Grêmio vai abrir as portas da arena para que os jogadores tenham um último contato com a torcida antes da bola rolar, no chamado alentaço. Aconteceu antes do duelo primeiro da arena, né, um movimento solidário. Esse também vai ter um caráter solidário ainda, mas realmente é aquele abraço, aquela forma do torcedor mandar uma energia prévia. Os torcedores são esperados para o estádio do Grêmio. No treinamento desta manhã, a torcida entra, canta, empurra o time, cria um ambiente emocional forte para a partida e a expectativa é de grande presença dos torcedores no treinamento desse sábado. Isso que já foi um movimento tradicional da torcida do Grêmio, parece estar voltando agora nessa gestão. Mostrar apoio ao elenco, fortalecer o ambiente interno, criar uma energia positiva, tudo isso é apoiado pelo Luiz Castro e por isso os portões estão sendo abertos basicamente, tá? O Castro, ele gostou da ideia, gostou do que viu no primeiro e agora vai repetir para o segundo Grenal. Enquanto a torcida empurra o time para o Clássico, nos bastidores o mercado ganha, digamos assim, alguns novos capítulos, porque há interessados
da Europa num jogador importante. Arthur. A gente não sabe ainda se o Arthur vai permanecer para a sequência de 2026. O contrato dele é até a metade do ano. O fato é que a equipe, hoje comandada por Frank Lampard, o Como, está interessado no jogador. E de acordo com as notícias lá da Itália, o Como está disposto a pagar 9 milhões de euros pela contratação do Arthur junto à Juventus. O Fábregas, que é o treinador do Como, indicou o jogador e admira muito o futebol do Arthur, está vendo o que ele está fazendo em Porto Alegre e quer levá-lo para a Itália. Na verdade, quer reconduzi-lo à Itália, já que ele pertence à Juventus. O Grêmio tem mantido um certo sigilo sobre o assunto, mas alguns movimentos são estranhos, tipo a contratação de 2 volantes agora recentemente. Quando a gente pergunta sobre o assunto, a direção diz que está tratando, mas que não tem como garantir. Sabe, aqui é sentimento de repórter. O Grêmio está fazendo algumas ações, algumas medidas que me levam a acreditar que a direção não acredita na continuidade do Arthur. Não é sobre querer. Querer eles querem. O problema é acreditar. 9 milhões de euros é pagável? Gente, o Grêmio está pagando praticamente 10 milhões de dólares no Nardoni. Convenhamos, entre Nardoni e Arthur, eu acho que você faria o investimento no Arthur, assim como eu. Mas a direção do Grêmio está se precavendo. De qualquer forma, falta tempo, estamos falando aí de aproximadamente 3 meses até a definição realmente do futuro do Arthur, mas o Grêmio está vendo que existem interessados. O futebol italiano, o Como, hoje é o principal rival. O mercado se movimenta nos bastidores, é verdade, mas o Grêmio precisa se preocupar com dentro de campo. E dentro de campo, recebeu uma notícia muito importante, que foi o retorno de Martin Braithwaite. Voltou a trabalhar depois de 6 meses de recuperação por conta de uma ruptura de tendão de Aquiles. O Bright voltou mais cedo do que imaginava. A lesão aconteceu lá em setembro, no jogo contra o Mirassol, e desde então ele passou por cirurgia, fisioterapia, um processo de recuperação, e é um exemplo no vestiário do Grêmio. Mais cedo fizemos um vídeo falando sobre a recuperação do Bright, que envolveu dieta especial e muito, mas muito trabalho. Abdicando do período de fim de ano, de descanso, é um jogador que realmente é um exemplo. Um alto salário. A direção até questiona a sua continuidade em alguns momentos. Mas para a gente bater um papo mais específico, volta lá nesse conteúdo, assiste e a gente conversa especificamente sobre o Braithwaite lá. O fato é que ele está liberado e pode ficar à disposição, e até deve ser relacionado, contra o Red Bull Bragantino na próxima semana. O Grenal decisivo se aproxima com bastidores quentes, mobilização da torcida e movimentações importantes dentro e fora de campo. O clássico promete, e o Grêmio chega para ele cercado de atenção em todos os lados. Viveremos as últimas horas pré-Grenal. Então, juízo, tá, cara? Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. A gente se vê. Tchau, tchau.